espíritos bondosos que estão aqui, trabalhando para que tudo fique em paz, tudo fique tranquilo, para que nos sintamos envolvidos com todas essas boas energias que aqui estão. Envolvo em especial nossa querida companheira Silene, que nesse momento trará suas reflexões, seus estudos, para compartilhar conosco. Ajude-nos a estar com a mente aberta, com o coração tranquilo, para que possamos receber essas palavras e que elas calem fundo em nosso coração. E assim, harmonizados, pedimos a Deus, nosso Pai, que nos permita iniciar nossa reunião nesta manhã. Graças a Deus. Silêncio. Com a graça de Deus, com a graça do Mestre Jesus, a gente se emociona, né? Depois de tanto tempo, né? A gente está aqui novamente, né? Falando dessa doutrina abençoada, né? Que nos conduz nessa vida de uma maneira mais responsável, né? E a gente fica muito feliz de poder, né? Estudar, ler, porque a doutrina espírita não é só para a gente ler e decorar, né? Decorar o livro dos espíritos. Ah, o número tal é isso, assim, assim. Ou então, é bonito, que coisa linda, o evangelho. Não. A doutrina espírita veio para a gente viver de maneira agradável a Deus. O que é de agradável a Deus? Né? É estar dentro das suas leis, é estar dentro da nossa caminhada para que nós possamos verdadeiramente ser felizes o quanto podemos aqui e agora. Temos as dificuldades, temos as lutas, temos os empecilhos, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né? Eu gosto sempre de lembrar, né? A Terra é uma escola, e a escola, todos nós estivemos numa escola, todos nós tivemos dificuldades em certas matérias, certos trabalhos, né, que a gente tinha que fazer na escola, né? Mas eles eram para quê? Para que a gente aproveitasse e tivesse o conhecimento daquilo, né? A nossa vida na Terra é esse esforço que a gente faz de aprendizado, né? E a beleza, a grandeza, né, que Deus nos proporciona é essa diversificação. Não há duas pessoas iguais na Terra, nem os gêmeos, aqueles que são gêmeos univitelinos, né, que se chama, eles não são iguais. Por quê? Porque somos espíritos imortais. E cada um de nós traz uma bagagem espiritual que reflete na nossa vida, né? E Deus permite essa diversidade para que a gente possa aprender. Porque imagine se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse o mesmo gosto, todo mundo só ia tomar café, não ia tomar chocolate. Não, vamos fazer o contrário, né? Todo mundo ia tomar chocolate e não ia tomar o café, não é? Então, essa diversidade é que faz com que a gente cresça, né? E isso a doutrina espírita vem esmiuçando para cada um de nós, né? O nosso livro de hoje é Encontro Marcado, de Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, né? Eu sempre gosto de falar que os livros espíritas, eles têm um chamamento no seu título, né? A gente lê assim, Encontro Marcado. A gente gosta do encontro marcado, não gosta? Né? A gente tem hoje é dia do amigo, né? Um encontro marcado com um amigo, nós que estamos há tanto tempo sem ver os amigos, sem abraçar os amigos, né? Se a gente tivesse um encontro marcado hoje com aquele amigo querido, que a gente pudesse abraçar, conversar bastante, né? Não era uma coisa boa, né? E os livros, todos os livros da doutrina, se você prestar atenção, eles têm um chamamento no título, né? E lendo uma biografia não, umas cartas escritas por Chico Xavier
a FEB, né? Ele falava muito como eles custavam a dar o título a cada um dos livros, né? Porque é preciso que a gente... Porque realmente, né, às vezes a gente vai numa biblioteca, um título nos chama, né? E eu sempre que chego aqui, que eu vejo a minha amiga aqui, Terezinha Jordão, que nós começamos juntas lá no 1079, e nós fizemos durante um ano, nós fizemos um livro que é uma bênção. Até hoje a gente usa muito, que é o Livro da Esperança, né? Esse Livro da Esperança, cada capítulo dele tem uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é até muito bom para a gente fazer o culto no lar, porque a gente pega o livro, lê aquilo que Emmanuel falou, e a gente vai lá no Evangelho e lê aquele trecho. Porque tudo é a interpretação, não é? Que a gente tem que dar. E Emmanuel vai trazendo, esmiuçando todo o Evangelho, tudo aquilo que os Espíritos trouxeram para a gente, de uma maneira extraordinária, porque ele vivenciou. Né? Quem já leu a vida, né, as vidas de Emmanuel, né, há 2000 anos, né, e todos os livros que ele escreveu, que ele mostrou a vida dele, a dificuldade que ele teve, não é, de ir passando. E isso dá uma sensação gostosa para a gente, de que a gente vai conseguir também. Ele há 2000 anos, ele era um homem orgulhoso pelas tradições, por tudo aquilo, e, no entanto, ele veio, né, aos poucos, vidas que ele vivenciou, para que ele aprendesse cada coisa de cada vez. E isso a doutrina espírita nos traz como um exemplo para a gente, de que a gente está aqui, mas minha vida é tão assim, meu Deus do céu, não sei o quê. Aproveita, porque essa lição, a lição que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos, muitas vezes, né? Mas quantas vezes na vida mesmo, na prática, no comum, a gente não tem que fazer, ou tem que, como a gente brinca, né, engolir cada sapo, né? Daqueles, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender. E a gente veio para aprender pequeninas coisas. Nós não viemos para, nessa encarnação, dar aquele salto, não. Nós viemos aos poucos. E o que faz a gente dar um passo um pouquinho maior numa encarnação? A nossa vontade. A vontade de melhorar. A vontade de não ser aquilo que eu fui ontem, eu não quero mais ser. Aquilo que eu falava ontem, eu não quero mais falar. Né? Então, isso é a beleza da doutrina que nos faz ver, olhar, não é? E se a gente quiser aprender mesmo, a gente tem que ter uma observação atenta. Porque a gente aprende com todo mundo. Tudo e todos são nossos mestres. Porque a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa que a gente diz, puxa, isso é uma coisa tão esquisita, né? Mas eu ainda sou capaz de fazer isso. Mas eu achei feio, então eu não vou fazer mais. Vou procurar não fazer. A gente cai, mas a gente levanta, né? Bom, a nossa lição de hoje também tem por título, né, um chamamento para a gente, né? Ela se chama Deus e Nós. Será que estamos perto de Deus? Será que estamos buscando Deus? Será que estamos colaborando com Deus, né? Na sua obra de perfeição, né? Onde está Deus para a gente? E toda vez que eu faço essa pergunta, eu lembro de uma historinha de Simonetti, né? Eu já contei isso aqui muitas vezes, né? Mas que ele conta, né, que 2 meninos viviam numa cidadezinha pequena e os 2 meninos eram terríveis. A mãe já não aguentava mais. Aí ela resolveu ir lá no pároco, lá no padre lá da igreja, e dizer, seu padre, eu não aguento mais esse menino, o senhor chama ele, dá uma chamada. Ele, tá bom, ele é um homem grandão, com a voz forte. Chama, manda o pequeno primeiro para cá. Eles tinham uns 8 anos, 10 anos, mais ou menos. Aí o pequeno foi, já entrou na igreja toda vazia, sentou lá na frente, aquele padre enorme na frente dele. O padre olha para ele. Onde está Deus? O menino começou a ficar branco. Onde está Deus?
Quando ele ia falar a terceira vez, o menino saiu correndo, foi para casa, se meteu dentro do armário, se escondeu. E aí o outro irmão, quando viu aquilo, saiu correndo atrás, né? Cara, o que houve? Cara, Deus sumiu. E estão dizendo que fomos nós dois que fizemos ele sumir. E eu gosto disso, porque a gente tem que se perguntar, será que Deus sumiu da vida da gente? Será que a gente deixou ele sumir? Ou a gente que promoveu esse sumiço? Quando a gente diz, Deus não cuida de mim, tá vendo só? Deus nem liga para mim, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é? Como nós estamos nessa conversa com Deus, né? Mas Emmanuel vai nos falar nessa lição, né, de uma coisa que a gente fala muito, porque os ditados populares, eles trazem para a gente também um chamamento para muitas coisas, né? Quem não ouviu falar, Deus ajuda as criaturas através das criaturas, não é? Porque através da nossa convivência, não é? É que Deus vai nos ajudando. Quando nós saímos em ajuda para um outro companheiro, é o impulso de Deus, é o impulso que nós temos para que a gente faça aquilo que a gente deve. Por quê? Porque Deus nos dá deveres. Nós temos na Terra deveres e missões. Não é aquela missão de Madre Teresa de Calcutá, né, de Irmã Dulce, do Chico Xavier, mas tudo que nós temos dentro do nosso contexto, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, são missões que nós temos, porque nós influenciamos as pessoas. Nós também podemos ajudar, como podemos desajudar, não é? Então, esse é o livre-arbítrio que nós temos, que Deus nos dá para que a gente possa refletir. Porque a vida é uma reflexão. Nós precisamos olhar, observar para poder aprender. Ninguém aprende se não observar, se não prestar atenção, não é? Muitas pessoas vêm ouvir uma palestra e a cabeça está pensando em outra coisa. Saiu, ouviu, mas não aprendeu nada, não fez a observação, não é? Não ficou atento. A gente aprende quando a gente está atento. E nesses deveres da nossa vida, que são milhares, não é? Nós vamos fazendo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos felizes. E como é que ele inseriu isso dentro do nosso mundo, dentro da nossa vida? Através das suas leis, da lei natural, que é a lei de Deus. É aquela lei que rege o universo, que rege toda a nossa vida. Nós podemos observar isso na natureza. Existe um ciclo. As frutas, as árvores, elas florescem para depois dar os frutos, e cada fruto tem um tempo de amadurecimento, como cada um de nós tem um tempo de amadurecimento espiritual. Porque para isso nós viemos aqui, para nós crescermos espiritualmente, porque nós somos espíritos imortais, que nesse momento temos essa personalidade. Mas nós já tivemos muitas, nós já viemos através dos séculos e já viemos lutando contra aquilo que nós temos ainda de dificuldades. A gente fala, porque são os defeitos. Não é defeito, não, gente. É dificuldade, é imperfeição, porque nós fomos criados simples, ignorantes, para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse tomar as rédeas da nossa vida, não é? E tomar as rédeas da nossa vida faz com que a gente adquira muito mais deveres na nossa caminhada, porque a gente quer os direitos da gente, não é? A gente gosta, né? Meu direito, eu tenho meu direito. Todos têm direitos quando cumprem os seus deveres. E isso é que nós precisamos prestar atenção, porque a vida não nos força, mas nos proporciona momentos de crescimento.
Quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos, aparenta na nossa vida um novo, né? Uma coisa, um inusitado, uma coisa inesperada, não é? A vida está nos mostrando que nós precisamos prestar atenção, nós precisamos olhar e ver o que aquilo bate para a gente. Porque muitas vezes nós modificamos as nossas ações. Tudo bem, é ótimo, né? Mas nós precisamos modificar os sentimentos que nos levam a fazer aquelas ações. Porque é isso que nós viemos fazer, né? É claro que a gente modificando as ações, talvez a gente vai num crescimento, né? Buscando mudar o nosso sentimento. Porque não adianta você dar um prato de comida, ou dar até um prato de comida para alguém que está na rua, e pensando, puxa, eu dou o prato de comida, mas também podia levantar, podia fazer, podia... Qual é o seu sentimento? Qual é o seu sentimento que está ali dentro, né? Então, isso é que nós precisamos prestar atenção. Mas Emmanuel nos vem trazendo, né? Ele fala assim, detente assim de quando em quando para considerar os encargos que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, no quadro das lides cotidianas. Então, são coisas na vida da gente que aparecem para que a gente possa ir modificando. Dificuldades, às vezes, no trabalho, não é? Ou, às vezes, muita facilidade naquele trabalho, mas onde você não vai crescer. Quantas vezes as pessoas mudam, não é? Porque sentem que ali não pode dar mais, aquilo já se esgotou. Então, a pessoa vai buscar uma outra coisa. E são esses deveres, e esse olhar atento é que nós precisamos ter para a vida da gente. Porque a gente gosta de olhar para a vida dos outros, né? Fulano devia sair desse emprego para ir para um emprego melhor, para ganhar mais, para não sei o quê, papapá. Fulano está feliz com o emprego dele? É isso, né? É como nossos filhos. Hoje em dia, a gente já tem a noção de não obrigar os filhos. Antigamente tinha tudo que era advogado, tinha que ser advogado, tinha que ser doutor, tinha que ser isso. Hoje em dia, não. E é isso que a gente tem que fazer, porque as pessoas têm que estar felizes no seu trabalho. Por que elas estão felizes no seu trabalho? Elas sentem vontade de ajudar, de fazer, porque agora o QI, não é? Agora é o quociente de... Como é que é o outro? Hein? Hein? Não ouvi? Inteligência. De inteligência, né? Não, QI é de inteligência, mas agora é emocional. Por que isso está valendo muito agora? Porque se descobriu que a pessoa tem que estar bem na vida, né? E os espíritos nos falam que você só é infeliz quando você se afasta da lei natural. Lei natural, né? Aí Kardec, né, na sua maravilhosa, né, didática, né, porque ele era um professor, né, até os 50 anos era um professor, ele resolve pedir aos espíritos, né, permissão para que ele pudesse dividir a lei natural em 10 tópicos, para que a gente pudesse entender cada uma delas o que acontece. Por isso que eu acho que na leitura do livro dos Espíritos, a gente lendo a divisão que Kardec faz de cada uma dessas leis, a lei da adoração, ele começa por essa, depois a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, e a última, quando os espíritos dizem a mais importante, a lei da justiça, do amor e da caridade. Mas nós só vamos chegar nessa lei se nós entendermos todas as outras e compreendermos que elas fazem parte da natureza. E nós somos natureza, gente. Nosso corpo é composto de tudo da natureza, né? Nós estamos numa escala porque nós já temos um pensamento contínuo e nós já podemos entender certas coisas que muitos animaizinhos não entendem ainda. Então, essas leis todas, quando a gente lê cada uma delas, nós vamos vendo e vamos sentindo, não é, o trabalho que a gente tem que ter dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, para que a gente possa seguir adiante,
que a gente possa viver de uma maneira mais tranquila, porque a luta da gente não é fora. A gente não tem que lutar com o outro, a gente tem que lutar conosco, com os sentimentos, com aquilo que bate dentro da gente. A nossa luta é uma luta interna. Por isso é difícil. Por isso, quando a doutrina espírita fala na reforma íntima, né, de você prestar atenção naquilo que você faz, daquilo que você é, porque a gente tem mania de negar, né? Não, eu não sou invejosa, não. Ih, não tenho um pouquinho de inveja, não. Ah, mas se eu tivesse aquele carro que está ali, puxa. Sei como é que aquele cara ganhou esse carro, né? Gente, são pequenas coisas que a gente vai prestando atenção e vai vendo como a gente ainda traz dentro da gente. Agora, não é para se desesperar, porque nesse momento, nós, espíritos imortais que estamos aqui, estamos no mundo, estamos no melhor momento de nossas vidas espirituais, porque o espírito não retroage. A gente pode parar, ficar naquele mesmo pensamento, encarnar outra vez com aquele mesmo pensamento, mas sempre a gente ganha um pouquinho, né? E quando a gente dá um passinho, alguma coisa, a gente vai. Então, nesse momento, nós estamos no melhor momento de nossa vida espiritual, porque a gente não volta para trás. Então, nós estamos nesse momento. E desse momento, nós precisamos entender essas leis. Quando a gente lê no Livro dos Espíritos, cada uma delas, nós vamos vendo que Kardec foi uma coisa assim extraordinária, como as perguntas que ele fazia, e ele refazia as perguntas, e os espíritos às vezes até diziam para ele, mas já respondemos a isso, né? Mas ele queria ter a certeza, ele queria aprofundar. E quando a gente lê essas leis, a gente vê a necessidade que nós temos ainda de fazer um esforço para nos melhorarmos. Ah, mas que coisa egoísta, você só quer se melhorar? Não, gente. Quando eu me melhoro, eu melhoro o meu ambiente, porque eu emano uma nova energia, e essa nova energia vai tocar o outro. A gente não fala tanto que é o exemplo, na palavra você ouve e pronto. Mas o exemplo é que corrige. Porque você está ali do lado daquela pessoa que faz as coisas corretas e tudo. Você vai ficando até com vergonha de fazer o contrário, né? Então, e até nas coisas ruins. Se tem aquele exemplo que é ruim, né, você acaba seguindo aquilo. Então, é preciso que a gente aprenda a olhar, leia as leis, né, que Kardec separou, para a gente entender. Os espíritos disseram, bom, para vocês que têm ainda muita dificuldade, tá bom nesse tamanho, né? Bom, e aí, Emmanuel, nessa lição, ele vai falando desses pequeninos deveres que a gente tem, dessas pequeninas coisas que a gente pode ir aprendendo, né? Então, ele fala, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz é que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, né? E essa inteligência suprema, a gente não tem noção, não é? A gente não tem ainda noção disso. Mas, quando Jesus veio, ele disse, meu pai, paizinho. E aí a gente faz uma ligação, uma analogia com o pai da terra, né? A criança que pede, não é, como Jesus nos falou, pede um pão ao pai, ele não vai dar uma pedra. Se o pai da terra não faz isso, não é? Por que Deus, que nos criou, né, ele vai fazer uma coisa dessa? Porque a gente até acha, né, que às vezes, puxa, Deus mandou umas pedrinhas aqui para mim, né? Eu queria um pãozinho, um croissantzinho, mas ó, veio uma pedra. Mas essa pedra é para poder a gente entender aquilo que está acontecendo, não é? É uma necessidade que nós temos para que a gente possa aprender. E ele aí começa falando dessa paternidade suprema, né? Desse Deus criador, não é? Que nos trata, que nos vê, que nos ama, sobretudo porque Deus é amor, né? Mas ele então fala
por causa dessa paternidade divina, não é? Que ele sabe que a gente precisa... O que a gente veio aprender aqui? Aprender a amar, gente. A gente aprende as outras coisas todas para a gente chegar, aprender a amar, né? E dentro desse sentido da paternidade suprema de Deus, né? Ele nos faz ter os filhos, formar a família e ter os filhos, para que a gente possa ajudar a conduzir esses espíritos que vêm para as nossas casas através do carinho, do bem, do fortalecimento. A gente vê tantas crianças hoje em dia, né, que já tem aquele sentimento. Hoje em dia não, sempre teve, né? Mas agora com esse negócio de celularzinho, de não sei o que, a gente vê tudo do mundo inteiro, né? Então a gente vê como tem crianças que já trazem aquele dom de ajudar e às vezes ensinam até aos pais, não é? E isso na nossa casa até acontece. Quantas vezes as crianças falam alguma coisa para a gente fica, ih, meu Deus, como é que essa criança falou isso, né? E a gente vai cuidando para que aquele ser que está ali, mas eu não casei, eu não tenho filhos. Você sempre influencia alguém. Os professores, gente, como os professores influenciam as crianças, não é? Então, levando para o caráter, para o sentido do bem que as pessoas têm que fazer. É isso que Deus quer da gente, né? A fim de que ajudes a moldar-lhes o caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja sua obra completa. Aquelas pessoas que são abnegadas, a gente vê isso, pessoas que adotam, não sei quantas crianças, né? Já tem 3 filhos, adota mais 2, né? Faz transforma, né, para aquelas crianças o lar num verdadeiro aconchego, né? Então, isso é um dever que muitas pessoas trazem, não é? Muitas pessoas trazem dentro do coração e a gente, muitas vezes, não entende a grandeza que isso é. A grandeza de você. Por isso, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que os pais, paternidade e maternidade é missão. É missão. Se aquele espírito veio, não é, para você criar, para você dar, é a sua missão. É uma das missões que a gente tem na vida, não é? E mesmo aqueles que conduzem as crianças, que têm acesso, né, para que se faça mais dispostos na vida a seguir o caminho do bem, né? Depois, ele nos fala justamente da última parte, né? Que Deus é amor, né? Ele, aliás, vai falar de Deus amor e Deus misericórdia. E aí nós lembramos, ele fala aqui, em vista de semelhante verdade, Deus é amor. Ele te pede que ames o próximo de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilha a existência, né? E Jesus resumiu tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Desejar ao próximo não é desejar uma casa, um lugar, não, desejar a mesma felicidade de amor, de correção, de compreensão, de compaixão ao outro, como você gostaria que fosse com você, né? E não fazer ao outro aquilo que você também não gosta. Está resumida a lei do amor, né? Para que a gente possa crescer na nossa caminhada, né? E depois ele fala de Deus é misericórdia, né? Ele fala olha aqui, de uma fácil reconhecer que ele aguarda que adotes as normas de tolerância construtiva, porque tolerância é uma coisa, mas a gente pode tolerar também o erro. Você fica calado, você não fala nada, não é? Então você está tolerando, é aquele negócio da conivência, né? Você acaba sendo conivente com aquilo que está acontecendo. Mas ele fala da tolerância construtiva, daquela que tolera para que o outro possa crescer. Porque muitas vezes na vida acontece isso, a gente tem que se diminuir para que o outro cresça.
Não estou falando na vida material, mas principalmente na vida espiritual, não é? Que a gente precisa ficar dando exemplo, porque não é aquilo, ó, vamos lá, tem que ir para a casa espírita, tem que ouvir a palestra, tem que ler o livro do espírito, tem que ir, tem que aquilo. Não adianta, né? A gente tem que tolerar, porque todos nós temos um tempo. Agora, o nosso exemplo vai carregando, né? Quem sabe, quem tem filho aqui, agora os meus já estão bem mais velhinhos, né? Mas quando eles eram mais moços, que estavam aquelas farras todas, de vez em quando eles vinham. Mãe, meu amigo lá, a mãe dele está com um problema. Você não quer botar o nome lá na caixinha, não? Por quê? Porque sempre eles sabiam e viam que eu estava sempre procurando ajudar, procurando fazer as coisas para os outros, né? Então, isso é que leva a gente a ir crescendo, a ir ajudando o outro a crescer, né? E quando ele fala da misericórdia, dessas normas de tolerância construtiva, né? Ele nos lembra, né, aquilo que os espíritos falaram, né, quando perguntaram o que é caridade para Jesus, não é? E Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade. E ele diz aquilo que Jesus praticou. Tanto é que qual é o espírito mais puro que desceu na Terra? E a resposta dos espíritos é: veja Jesus, olhe para ele, perceba o que ele fez, porque ele é o exemplo que nós temos para que a gente possa entender. Eu vou chegar lá, está difícil? Tá, mas a gente vai construindo o nosso viver de maneira que a gente possa se sentir integrado com Deus, né? E ele era o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições, né, das pessoas e nossas mesmas. A gente tem que ter uma indulgência, porque ninguém nasce perfeito, ninguém está aqui na perfeição, né? A gente está em busca da perfeição, né? E o perdão, que é o perdão das ofensas, quando ele fala nessa misericórdia, né? Desculpe. Essa misericórdia que a gente tem para com o outro é que a gente perdoa, mas não é perdoar da boca para fora. Isso é fácil. Ah, eu te perdoo, mas deixa estar. Ou então, quando acontece alguma coisa com o outro, tá vendo? Deus castiga. Deus não castiga nem premia ninguém. Deus é amor. Deus sabe que aquela pessoa vai crescer. Ela vai demorar, ela vai ser difícil para ela, mas ela vai crescer. Então, ele simplesmente nos ama, né? Então, esse perdão tem que vir do fundo do coração, porque a gente só sente que perdoou quando a gente lembra da ofensa e o coração não dispara. Porque, às vezes, anos depois, não, aquela vez que fulano fez, nossa senhora! Então, o sentimento ainda está ali. O que a gente tem que mudar no perdão é o nosso sentimento. É entender que cada um está num estágio evolutivo, né? Nós estamos na escada, mas um degrauzinho está com o pé levantado para subir, o outro já subiu, né? Então, isso é que a gente precisa ver. E depois ele fala, não é? Que Deus é trabalho, que é também uma das leis, não é? Que Kardec colocou. Gente, toda ação útil, toda ação, toda ocupação útil é trabalho. Ah, mas eu não faço nada, eu só fico aqui em casa ligando para as pessoas para dizer, olha, o Rita está precisando de doação para o cobertor. Olha, aqui o Rita está precisando agora de roupinha lá para a Rocinha, para as crianças que querem agasalho. Isso é um trabalho útil. A dona de casa que faz a comida é um trabalho útil, ela está alimentando as pessoas. Quando aquela moça vem limpar a sua casa, ela está fazendo um trabalho útil. Quando alguém está escrevendo escreve-se carta hoje em dia? Não sei, né? Está difícil, né? Faz mal. Manda um e-mailzinho, manda um WhatsApp, que é mais fácil, né? Olha, querida, estou com saudade de você, você está bem, não é? Quando você está fazendo isso, você procura as pessoas para saber, para isso, é uma ocupação, é uma ocupação útil, porque você está dando ao outro um momento
de alegria, de saber que ele é importante, que ele é querido seu, né? Então, ele diz aqui, agora, Emmanuel é meio durinho com a gente também, né? Imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, né? Essas é que são mais difíceis, né? Porque a gente, todo dia faz a mesma coisa, todo dia arrumar a cama, todo dia tirar a cama, todo dia, né? Essas obrigações, quais sejam, qualquer obrigação, gente, ou você está plantando, fazendo uma planta, cuidando de uma plantinha, né? Fazendo as coisas da casa, ou uma lição que você tem que dar para alguém, ou você vai receber, vai fazer um curso, não é? Tudo isso, né, é o dever profissional que você tem também, ou até mesmo, olha o que ele fala, a proteção de uma flor na altura de tarefas que ele te solicita realizar com alegria, tratar de um bichinho, em favor, não é, da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. Quando a gente cuida da natureza, quando a gente não joga papel no chão, quando a gente não joga lixo na rua, quando a gente separa o lixo da gente, a gente está se ocupando de uma coisa que é o bem da coletividade. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos crescer individualmente para que a coletividade cresça. Que não adianta você ter um Chico Xavier do seu lado e está todo mundo fazendo bobagem por aqui, não é? Está todo mundo não ligando. Não adianta, gente. Então, a gente tem que crescer para que a gente possa ir ajudando o outro a crescer também. É o exemplo, né? Que já estou quase no final aqui. Bom, e ele fala assim para nós, terminando. Observe em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência. Ai, essa que é difícil, né? A gente sustentar a paciência dentro da gente, né? A gente ir cultivando a paciência, né? Dentro da gente, né? Ele diz que isso, Deus está chamando a gente. Porque não adianta, não consigo ser paciente, porque, fulano, que, meu marido, meu filho é assim, e me irrita, tudo me irrita, não sei o quê. Gente, mas se não tiver ninguém para irritar você, você não vai treinar a paciência. Se todo mundo for calminho, qual é o ensino que você vai tomar, não é? E ele fala aqui assim ainda, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes para que o mal não interrompa a construção do bem. Porque aquilo que a gente sabe, que eu me omitir de fazer o bem e essa omissão causar um mal, é como se eu tivesse feito mal. Você tem consciência, você pode fazer uma coisa boa, mas os outros estão fazendo aquela maldade, deixa para lá, não vou me meter nisso. Você também está contribuindo para o mal, né? E na palavra iluminativa, você dá uma palavra de coisa, na seara do conhecimento superior, né? Você ajudar alguém a se instruir, tudo isso é colaborar com Deus, né? Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. Porque nós estamos inseridos no fluido cósmico universal, nós estamos inseridos na vida e nós somos criaturas de Deus. Nós trazemos todas as sementes, não é? Para que a gente faça desabrochar. É trabalho nosso, é trabalhoso, é muito trabalhoso. É difícil, é muito difícil. É possível? Sim, é possível. Nós sempre tivemos exemplos na Terra, não é? de criaturas que se doar. E como temos agora, gente, anonimamente, quantas pessoas estão fazendo bem, até nesse momento de tanta angústia para a humanidade, né? Porque a gente só vê o que fazem de errado porque o mal ainda prevalece na nossa terra e tem gente que acha ótimo, né? Se compraz naquilo, né?
Então, nós precisamos entender que sempre nós estamos envolvidos pelo amor de Deus, né? E, no entanto, em atividade alguma, não nos é lícito esquecer que Deus igualmente espera por nós. E aí eu volto lá para o princípio, para a nossa historinha dos meninos. Onde está Deus para vocês? Vamos ficar com essa pergunta dentro da gente? Onde está Deus para mim? Vamos pensar nisso? Que o Senhor nos abençoe e nos proteja e nos ampare nessa nossa caminhada. Obrigada, Silene. Vamos com essa pergunta para casa, com essa reflexão tão linda, né? E agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa reunião, para uma parte especial, como eu disse para vocês. E isso é um convite a nós mesmos, para que a gente faça um aprendizado de nos abrir para receber essas energias tão amorosas desses espíritos que estão cuidando de nós. Vamos pedir agora a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, que nos envolva com seu manto de luz e que nos ajude a sentir esse passe abençoado que os espíritos queridos estão trazendo para nós.